O ar frio da manhã de novembro em Nova York beliscou o rosto de Amara Washington assim que ela saiu da estação de metro da Lexington Avenue. Arranha-céus perfuravam o céu cinzento, imponentes e indiferentes. Apertou a alça da sua mala de pele vegã, um presente de formatura da mãe, e respirou fundo. Hoje era o dia. O primeiro dia na Apex Solutions, uma das mais prestigiadas consultorias de gestão da cidade, talvez do país. O edifício da Apex, um gigante de vidro e aço que parecia raspar as nuvens, erguia-se à sua frente. Um nó formou-se no seu estômago, uma mistura de excitação e um medo quase palpável de não pertencer. Quantas raparigas como ela, negras, de pele escura retinta, com o cabelo em tranças elaboradas que a sua tia passara horas a fazer, entravam por aquelas portas todos os dias para começar o emprego dos seus sonhos? Não muitas, ela suspeitava. O átrio era uma catedral de mármore branco e aço escovado. O silêncio era apenas quebrado pelo clique suave de saltos caros no chão polido e o murmúrio distante de conversas importantes. Amara sentiu-se subitamente pequena. A sua roupa profissional, escolhida com tanto cuidado, parecendo subitamente menos impressionante. Na recepção, uma mulher loira com um sorriso que não chegava aos olhos deu-lhe um crachá e instruções vagas para o seu andar. Ao sair do elevador no 35º andar, Amara foi recebida por um espaço aberto, minimalista e inundado de luz natural que entrava por janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de cortar a respiração sobre Manhattan. Mesas elegantes e ergonômicas estavam dispostas num padrão que promovia uma falsa sensação de horizontalidade. No entanto, os gabinetes envidraçados nos cantos, maiores e com vistas ainda melhores, deixavam claro onde residia o verdadeiro poder. Foi conduzida a uma pequena sala de reuniões onde a sua nova equipa a esperava. E lá estava ela, a Sir Eleanor Vance. Uma mulher nos seus finais de 50, talvez inícios de 60, impecavelmente vestida num fato cinzento carvão que parecia custar mais do que Amara ganhara no seu estágio de verão. Cabelo loiro platinado, perfeitamente arranjado, joias discretas mas caras. A Sr. Vance estendeu uma mão fria. Amara, bem-vinda à Apex, disse ela, a voz controlada, o sorriso forçado. Estamos muito contentes por tê-la a bordo. Tenho a certeza que se vai adaptar rapidamente ao nosso ritmo. Intenso. Havia um tom subtil na sua voz, uma condescendência velada que fez Amara sentir um arrepio. É sempre bom ter sangue novo, com perspectivas diferentes. O olhar de Vance demorou-se por uma fração de segundo nas tranças de Amara. As primeiras semanas foram uma imersão. Amara recebeu tarefas que, embora importantes, pareciam estar abaixo da sua capacidade analítica, demonstrada nas suas entrevistas e no seu brilhante currículo universitário. Eram trabalhos de pesquisa de rotina, compilação de dados que qualquer estagiário poderia fazer. Enquanto isso, David Miller, um recém-licenciado branco, contratado na mesma altura, já estava a ser incluído em discussões estratégicas e a interagir diretamente com clientes menores. David, que tinha frequentado a mesma universidade de um dos diretores e cujo pai jogava golfe com outro. Liam Chen, um analista sino-americano um pouco mais experiente na equipa, foi o único a dar-lhe as boas-vindas de forma genuinamente calorosa. Bem-vinda ao Fosso dos Leões, disse ele com um sorriso irônico, durante um café rápido. Não te preocupes, vais apanhar o jeito. A primeira grande oportunidade de Amara, ou assim ela pensava, surgiu numa reunião de equipa sobre um novo cliente potencial, a Greenleaf Organics, uma marca de produtos sustentáveis em rápida expansão. A Sr. Vance pediu ideias fora da caixa. Amara, que passara o fim de semana a pesquisar a fundo o mercado e os concorrentes da Greenleaf, apresentou uma estratégia de marketing digital inovadora, focada em micro-influenciadores e narrativas autênticas que ressoariam com o público-alvo da marca. A Sr. Vance ouviu com uma expressão de impaciência educada. Interessante, Amara, disse ela, tamborilando com uma caneta cara na mesa de mogno. Uma abordagem entusiasta, mas talvez um pouco arriscada para uma marca que está a tentar consolidar a sua imagem premium. Para alguém no seu nível, sugiro que se concentre nos aspectos mais fundamentais da análise de mercado por agora. A forma como disse, no seu nível, fez Amara sentir uma picada de humilhação. A ideia foi descartada. Alguns dias depois, Amara passou pelo gabinete de Vance e ouviu-a discutir animadamente com David Miller. E essa tua ideia de usar narrativas autênticas com influenciadores, David, é simplesmente brilhante, fresca, moderna. Exatamente o que a Greenleaf precisa.
Amara parou, o sangue a gelar nas veias. Era a sua ideia, ligeiramente modificada, agora apresentada como se fosse de David. Sentiu uma raiva fria a subir-lhe pelo peito, mas engoliu em seco. O que poderia ela dizer? A marginalização continuou, subtil mas constante. Amara era frequentemente deixada de fora de correntes de e-mail importantes sobre o projeto Greenleaf. Nas reuniões de brainstorming, as suas sugestões eram ignoradas ou recebidas com um silêncio constrangedor, apenas para, minutos depois, uma versão semelhante ser proposta por David ou outro membro sénior da equipa e ser recebida com entusiasmo. Uma vez, Vance comentou sobre o seu novo penteado afro, que Amara decidira usar com orgulho. Oh, Amara, que exótico! Acha que os nossos clientes mais conservadores vão entender? O comentário foi feito com um sorriso, como se fosse uma observação inofensiva, mas o subtexto era claro. Noutra ocasião, ao ver Amara com um blazer cor de mostarda vibrante, Vance arqueou uma sobrancelha. Um pouco chamativo para o nosso ambiente, não acha, querida? Talvez algo mais neutro fosse mais apropriado. Querida, a palavra soava como um insulto. Amara tentou abordar a Sr. Vance profissionalmente. Solicitou uma reunião individual, preparou uma lista das suas contribuições e expressou o seu desejo de assumir mais responsabilidades. Sr. Vance, agradeço a oportunidade de estar na Apex. Estou muito empenhada no projeto Greenleaf e gostaria de saber como posso contribuir de forma mais significativa. Vance ouviu-a com uma expressão de vaga benevolência. Amara, aprecio o seu entusiasmo, mas tem de perceber que estas coisas levam tempo. A experiência não se ganha de um dia para o outro. Precisa de ser mais paciente. E talvez mais jogadora de equipa. Às vezes, a sua intensidade pode ser mal interpretada. Falsas promessas de que oportunidades surgiriam foram feitas, mas nada mudou. As críticas veladas à sua atitude ou falta de experiência continuaram. Foi Liam quem lhe ofereceu um vislumbre de solidariedade. Ela faz isto, disse ele um dia, encontrando Amara a olhar desanimada para o seu ecrã, depois de mais uma ideia sua ter sido atribuída a David na ata da reunião. Não és tu. O teu trabalho é bom. Ela tem os seus favoritos. E quem não faz parte do clube dela? Bem, tem de lutar o dobro. Liam partilhou uma breve anedota sobre como uma das suas análises tinha sido convenientemente esquecida numa apresentação importante no seu primeiro ano. Documenta tudo, Amara. E-mails, as tuas ideias originais com data, quem estava presente quando as apresentaste. Tudo, um dia, pode precisar. Aquelas palavras, embora desanimadoras sobre a cultura da empresa, foram um bálsamo para Amara. Ela não estava louca, não estava a imaginar coisas. E não estava sozinha. Uma aliança silenciosa formou-se entre eles. Amara começou a seguir o conselho de Liam. Guardava cópias de todos os seus e-mails, versões de documentos com data e hora, notas detalhadas das reuniões. Continuou a trabalhar arduamente, muitas vezes ficando até tarde no escritório de Manhattan, a silhueta da cidade a brilhar lá fora enquanto ela aperfeiçoava as suas análises, polia as suas apresentações, mesmo sabendo que o crédito poderia não ser seu. A cada microagressão, a cada ideia roubada, a sua frustração crescia, mas também uma determinação fria. Ela não ia desistir. Viera de uma família trabalhadora do Bronx, lutara por cada bolsa de estudo, por cada nota excelente na Universidade de Columbia. Não ia deixar que uma Eleanor Vance lhe dissesse que ela não pertencia ali. A pressão aumentou à medida que se aproximava a data da apresentação final do projeto Greenleaf ao cliente e ao CEO da Apex, o lendário Marcus Thorne. Thorne era uma figura quase mítica na empresa, conhecido tanto pela sua visão de negócios implacável como pelo seu alegado compromisso com a meritocracia. Amara raramente o via, exceto em reuniões gerais da empresa onde ele falava do Olimpo corporativo. Na reunião de preparação final, a Sr. Vance delineou a estrutura da apresentação. Atribuiu a Amara uma secção mínima, quase insultuosa. 3 slides sobre tendências demográficas gerais do consumidor de produtos orgânicos. Um tema genérico, superficial, que qualquer um poderia apresentar com uma hora de pesquisa no Google. Todo o trabalho analítico profundo que Amara fizera sobre o comportamento específico do consumidor da Greenleaf, as suas propostas estratégicas detalhadas, tudo isso fora distribuído por David e por um gestor sênior. Certifique-se de que é concisa, Amara. Disse Vance com um sorriso condescendente. Não queremos entediar o Sr. Thorne com demasiados detalhes. Amara sentiu o sangue a ferver, mas manteve a compostura. Acenou com a cabeça. Entendido, Sr. Vance.
Mas por dentro, uma voz gritava. Esta era a sua última oportunidade. Ela tinha de encontrar uma forma de mostrar o seu valor, ou seria para sempre a rapariga das tranças exóticas que fazia o trabalho de bastidores. Na noite anterior à apresentação, Amara não conseguiu dormir. Revia os seus slides, as suas notas, a sua análise detalhada que Vance tinha ignorado. Tinha preparado alguns slides extra, aqueles que continham o cerne da sua estratégia, guardados numa pasta separada no seu portátil. Para o caso de, disse a si mesma, um plano desesperado começava a formar-se na sua mente. Era arriscado, podia custar-lhe o emprego, mas a alternativa, ficar em silêncio e ver o seu trabalho ser minimizado ou roubado mais uma vez, parecia insuportável. O dia da apresentação chegou com um céu de chumbo sobre Nova York. A sala de conferências principal da Apex Solutions, no último andar, era intimidante. Uma longa mesa de madeira escura polida refletia as luzes embutidas no teto. De um lado, a equipa da Apex, liderada por uma Sr. Vance impecável e tensa. Do outro, os representantes da Greenleaf Organics, incluindo a sua CEO, Sr. Sterling, uma mulher de negócios astuta e conhecida por não ter papas na língua. E na cabeceira da mesa, Marcus Thorne, alto, carismático, com um olhar penetrante que parecia ver através de tudo e de todos. Amara sentou-se discretamente, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. Liam deu-lhe um breve aceno de encorajamento. A Sra. Vance iniciou a apresentação com a sua habitual confiança polida. Falou eloquentemente sobre a visão da Apex, sobre o potencial da Greenleaf. Os primeiros slides passaram. David apresentou a sua secção com um entusiasmo um pouco forçado. Depois, chegou a vez de Amara. E agora Amara Washington vai apresentar-nos algumas tendências demográficas, anunciou Vance, quase como uma reflexão tardia. Amara levantou-se, as mãos a tremerem ligeiramente enquanto segurava o pequeno controle remoto dos slides. Apresentou os seus 3 slides genéricos com clareza e profissionalismo, mas sentia-se como uma fraude. Este não era o seu verdadeiro trabalho. Quando terminou, a Sra. Vance retomou a palavra, passando rapidamente para as recomendações estratégicas-chave, muitas das quais tinham um eco familiar das ideias que Amara apresentara semanas antes. Amara observava, o seu coração a afundar-se, a esperança a esvair-se. Parecia que ia ser apenas mais uma vez. Então aconteceu. A Sra. Sterling, a CEO da Greenleaf, interrompeu Vance a meio de uma frase. Desculpe, Sra. Vance, mas tenho uma pergunta específica. A sua análise de mercado mencionou um aumento no consumo entre a geração Z, mas não vi nada sobre como pretendem especificamente envolver este grupo demográfico, que é notoriamente cético em relação à publicidade tradicional e valoriza a autenticidade acima de tudo. Quais são as vossas táticas concretas para eles? Um silêncio tenso caiu sobre a sala. A pergunta ia diretamente a uma área que Amara tinha investigado a fundo, para a qual tinha desenvolvido uma estratégia detalhada que Vance tinha sumariamente ignorado. A Sra. Vance hesitou. Um leve rubor subiu-lhe pelo pescoço. Bem, Sr. Sterling, essa é uma excelente pergunta. Nós temos, várias abordagens que estamos a considerar, focadas em plataformas digitais e conteúdo relevante. A sua voz vacilou. Era óbvio que estava a improvisar, e mal. Marcus Thorne observava com uma expressão indecifrável. Este era o momento. Agora ou nunca. Amara sentiu uma onda de adrenalina misturada com pavor. A sua luta interna foi breve, mas intensa. O medo de represálias, de ser vista como insubordinada, de queimar todas as pontes. Mas depois, a imagem da sua mãe, o orgulho nos olhos dela quando Amara conseguiu a bolsa para a Columbia. O conselho de Liam. Documenta tudo. A sua própria dignidade. Respirou fundo. Com licença, Sr. Vance, Sr. Thorne e Sterling, a voz de Amara soou surpreendentemente firme e clara no silêncio da sala. Todos os olhares viraram-se para ela. Assiné. Vance fuzilou-a com os olhos, uma mistura de choque e fúria. Se me permitem, continuou Amara, o coração a ameaçar sair pela boca, eu analisei especificamente essa questão do envolvimento da geração Z. Na verdade, a minha pesquisa sugere uma abordagem multifacetada que vai além do marketing de influência tradicional. Vance abriu a boca para interromper, provavelmente para mandar calar, mas Marcus Thorne levantou uma mão. Continue, Sr. Washington, disse ele, a voz neutra, mas os olhos fixos em Amara com uma nova intensidade. A Sr. Sterling também se inclinou para a frente, interessada. Amara sentiu um arrepio. Era a sua deixa. Com um clique no seu portátil, abriu a pasta com os seus slides secretos. Obrigada, Sr. Thorne.
Projetou o primeiro slide, um gráfico complexo, mas claro, que detalhava os pontos de contacto-chave para a geração Z e a sua relação com marcas sustentáveis. A minha análise indica que, para a Greenleaf alcançar este público, precisamos de nos focar em 3 pilares: transparência radical, cocriação de conteúdo com nano e microinfluenciadores que já são consumidores genuínos da marca, e campanhas interativas baseadas em valores que permitam a participação ativa, em vez de consumo passivo de publicidade. Durante os 10 minutos seguintes, Amara falou com uma paixão e uma clareza que surpreenderam a todos, inclusive a si mesma. Apresentou dados, exemplos, projeções, descreveu táticas específicas, desde desafios no TikTok até parcerias com artistas emergentes que partilhavam os valores da Greenleaf. A sua voz, inicialmente um pouco trêmula, tornou-se mais forte e confiante a cada frase. Ela não estava apenas a apresentar slides, estava a defender o seu trabalho, a sua inteligência, o seu direito a ser ouvida. A Sra. Vance assistia, o rosto uma máscara de fúria contida, a sua palidez tornando-se quase fantasmagórica. David Miller olhava para o seu bloco de notas, evitando o contacto visual. Liam, no entanto, tinha um pequeno sorriso quase imperceptível no canto dos lábios. Quando Amara terminou, houve um momento de silêncio. Depois, Earl Sterling começou a aplaudir, um sorriso rasgado no rosto. Brilhante! Absolutamente brilhante, Sr. Washington. É exatamente este tipo de pensamento estratégico e fresco que procuramos. Marcus Thorne não aplaudiu, mas o seu olhar sobre Amara era de profunda consideração. Impressionante, Sr. Washington. Muito impressionante. A apresentação terminou pouco depois, num tom muito mais positivo. A Sra. Sterling não parava de elogiar a visão pertinente e a análise afiada, olhando diretamente para Amara quando fazia. O aperto de mão que deu a Amara ao sair foi firme e caloroso. Espero que a Apex saiba o talento que tem aqui, disse ela, suficientemente alto para Thorne ouvir. Assim que os clientes saíram, Marcus Thorne virou-se para a equipa. O seu sorriso desaparecera. Sra. Vance e Sr. Washington, por favor, fiquem. Os restantes podem ir. O ar na sala ficou pesado. Amara sentiu o estômago revirar novamente, mas desta vez havia também uma centelha de esperança. Thorne caminhou lentamente até a janela, olhando para a vista de Manhattan por um momento, antes de se virar para elas. O seu olhar pousou primeiro em Vance. Eleanor, começou ele, a voz perigosamente calma, fiquei surpreendido. Surpreendido por uma análise tão crucial e, francamente, tão bem elaborada como a que a Sra. Washington acabou de nos mostrar não ter sido devidamente apresentada. Na verdade, parecia ter sido completamente omitida. Pode explicar-me por quê? A Sra. Vance engoliu em seco. Tentou recuperar a sua compostura. Marcus, ouve. Houve um ligeiro desentendimento na estratégia. A Sra. Washington é muito entusiasta, mas por vezes as suas ideias são um pouco prematuras para o seu nível de experiência. Eu tentei orientá-la, mas ela... Prematuras? Interrompeu Thorne, uma sobrancelha arqueada. O que eu vi pareceu-me bastante maduro e extremamente relevante. Na verdade, Eleanor, pareceu-me que a Sra. Washington salvou esta apresentação e, possivelmente, esta conta. Vance empalideceu ainda mais. Marcus, eu asseguro-lhe que a equipa trabalhou arduamente. Não duvido que a equipa tenha trabalhado arduamente, disse Thorne, o tom a endurecer. A questão é quem recebe o crédito e quem tem a oportunidade de brilhar. E, mais importante, quem está a tomar as decisões sobre o que é apresentado ao cliente e a este escritório. Ele virou-se para Amara. O seu olhar suavizou ligeiramente. Sra. Washington, o seu trabalho hoje foi excepcional. Demonstrou não só inteligência e preparação, mas também coragem. Claramente tem muito a oferecer à Apex Solutions. Fez uma pausa. A partir de segunda-feira, quero que assuma a liderança da componente de estratégia digital para o projeto Greenleaf. Reportará diretamente a mim nesta fase inicial. Amara sentiu os olhos a encherem-se de lágrimas, mas conseguiu controlá-las. Obrigada, Sr. Thorne. Agradeço a oportunidade. A oportunidade foi criada por si, Sr. Washington, respondeu ele. Depois voltou-se novamente para Vance e o gelo regressou à sua voz. Eleanor, quanto a si, teremos uma conversa separada e muito séria sobre a gestão desta equipa e a forma como o talento é nutrido. Você é aparentemente desperdiçado na Apex Solutions. Não tolero o desperdício de talento, nem a política que o sufoca.